Lá estava eu, fuçando a internet, procurando jogos, algo que eu acabo sempre fazendo até que eu me deparo com isso. Esse jogo foi originalmente encontrado em um disco rígido antigo que eu comprei, em uma venda de garagem. Não perguntei muito sobre ele, porque precisava de eletrônicos velhos e danificados para executar alguns testes. Ao verificar seu conteúdo, encontrei arquivos de um projeto de jogo de PS1, e quando os abri, encontrei esse jogo. Então, eu, Design Cisco, Chico Games, começamos a trabalhar em uma maneira de transformar isso em um jogo jogável, tentando ao máximo usar a maioria dos arquivos que podíamos, para que pudesse acabar sendo uma experiência coesa para esse jogo de Vaporwave. Aí ele deixa alguns esclarecimentos que, embora seja jogável, o jogo ainda está incompleto. O disco rígido onde encontramos tinha apenas parte de conteúdo de um jogo completo, então esse jogo tem muitas partes faltando. Não conseguimos acessar alguns níveis, eles têm caminhos lógicos, o que significa que você pode acessá-los jogando, mas não temos ideias de como encontrá-los. Cara, isso ficou na minha mente algumas horinhas, daí eu pensei, mano, eu preciso jogar aquele jogo pra ver o que que é. Então esse é o vídeo de hoje, a gente vai abrir esse jogo aí e vamos ver o que a gente encontra. Stupid dog! Assim que você abre o jogo, você se depara com a sala do desenho, a sala da casa do Muriel. Bom, a princípio não tem nada, a única coisa que você repara é a música e como o jogo é muito bonitinho, ele é todo low poly, é realmente uma estética muito foda. Eu tentei interagir com as coisas desse andar, mas aparentemente nada funciona, então eu parti para o segundo andar. No segundo andar você se depara com um corredor com 4 portas e aparentemente nenhuma delas funciona. Passando por uma em específico você escuta um efeito sonoro e um ponto de interrogação vermelho. Isso já chama bastante atenção. Então eu interajo e entro dentro de um quarto. Aparentemente é um quarto vazio, com uma janela ao fundo, tem um buraco de rato na parede e um computador bem no canto, deixando a sala completamente vazia. Ao chegar perto do computador, aparece o mesmo ponto de interrogação com o mesmo efeito sonoro. E assim que você interage, mais nada acontece. Então eu dei mais uma olhada pelo quarto e saí pela porta novamente. Assim que chego na escada e tá tudo completamente vermelho. Tipo, absurdamente vermelho. E mais uma vez eu tento interagir com as coisas, mas aparentemente nada funciona. Até o momento que eu chego perto dessa porta, que antes não funcionava também, mas agora aparece o mesmo ponto de interrogação. E assim que eu clico nele, tudo volta ao normal. Então eu tento interagir novamente com as coisas que estão nesse andar, mas nada funciona. Até que eu penso, vou voltar naquele quarto, né? O que pode ter de mais lá? Porque se foi de lá que eu deixou vermelho, eu vou ver se mudou alguma coisa lá. Ao entrar no quarto, eu me deparo com isso. Literalmente uma cabeça branca flutuando. Bom, de começo eu achei que era pra mim fugir, então eu simplesmente só saí correndo. Mas como eu percebi que nada mudou, então eu voltei para interagir, para ver o que acontecia. E assim que eu cheguei perto, apareceu o mesmo ponto de interrogação novamente. Assim que eu interajo com ele, acontece isso. Aparece escrito na tela Find 10. Cara, aqui foi a primeira que eu já percebi que talvez seja realmente um jogo incompleto. Encontre então, mas encontrar o quê? É como se tivesse algum diálogo antes que a gente não sabe. Ou a gente pode levar pelo contexto do desenho que ele está procurando a Muriel e o Eustácio, mas ainda fica meio confuso. Então eu tento interagir mais uma vez nesse quarto, e aparentemente essas informações vão ficar na tela o tempo todo a partir de agora, e eu saio para fora, vou ver se mudou alguma coisa. Eu tento retornar naquela mesma porta onde a gente já tinha interagido outra vez, mas dessa vez nada. Então, eu saio tentando interagir com as coisas que tem nesse andar, porque não é possível que
só ia acabar aqui. Então é assim que eu interajo com a porta de saída que as coisas começam a ficar um pouco estranhas. Porque eu simplesmente sou jogado para um novo mundo, basicamente, e a música simplesmente para e o texto some da tela. Então eu saio interagindo, que ali no início mesmo eu passei por 2 pontos de interrogação que simplesmente aparecem do nada, mas aparentemente eles não fazem nada. Então eu saí andando por esse ambiente para ver onde ia dar. Então explorando mais, eu chego meio que no centro, onde parece que tem uma espécie de pentagrama, porém não é bem um pentagrama porque está um formato diferente, né? Não chega a ser um pentagrama. Ao chegar perto dessa cadeira, aparece aquele mesmo ponto de interrogação que faz a gente avançar. Porém, dessa vez todas as cadeiras têm esse ponto de interrogação. Então eu fiquei meio perdido e continuei só explorando o local, vendo o que eu deveria fazer. Nessa parte eu explorei por um bom tempo e simplesmente não encontrei nada. É como se eu estivesse dando looping em um labirinto com as paredes iguais e sempre parava no meio. Porém, eu comecei a prestar mais detalhes quando eu clicava na cadeira, que dependendo da cadeira ela fazia um som diferente. Parece que como se tivesse uma ordem que você deveria clicar nas cadeiras. Então, eu segui por essa teoria e fiz todo o caminho, começando pela primeira cadeira que não deu um som errado e fui fazendo o caminho que está marcado no chão, para ver se acontecia alguma coisa. No momento que eu clico em uma cadeira, ele faz isso. Fez um som diferente, então eu pensei, bom, deve ter funcionado, né? E o que me confirmou que tinha funcionado foi que literalmente sumiu todos os pontos de interrogação da cadeira. Então eu só precisava achar onde isso tinha mudado. E lá fui eu andar por esse labirinto novamente, procurando se algo tinha mudado. Depois de um longo tempo, eu já tava pensando em desistir. Eu falei, mano, é só um jogo incompleto mesmo, tá ligado? Não tem muito o que fazer aqui. Eu acho que o jogo termina aqui. Eu escuto som de pássaro. Não tinha som de pássaro até agora. Então eu me guio por esse som de pássaro. Então eu encontro uma passagem secreta pela parede, que aparentemente não dá pra nada. Mas assim que você anda por todo o caminho, lá no final, adivinha? Tem um ponto de interrogação. Que você pega ele, ele some e vai lá você mais uma vez. Cara, será que mudou algo? E foi isso que eu fiz. Voltei e olhei todo esse labirinto novamente para ver se eu encontrava algo. Mas dessa vez eu simplesmente não encontrei nada. Não escutei nenhum som, não encontrei basicamente nada. E até que eu decidi voltar lá onde eu tinha pegado esse último ponto de interrogação e me joguei. E, exatamente, o jogo só fechou. Mas eu não tava me sentindo satisfeito ainda. Eu falei, mano, não é isso. O jogo, eu devo ter feito algo que não podia e o jogo crashou. Então lá fui eu abrir o jogo novamente. Bom, assim que eu reabri o jogo, só tinha a opção New Game novamente. E eu iniciei novamente, achando que ia começar um novo jogo, que eu ia ter que repetir tudo. Mas na hora que eu tava jogando, eu não reparei uma coisa. Eu tava tão focado em só fazer aquele caminho de subir lá em cima, que nesse frame que tá parado na tela, se você reparar, a sala inteira tá vazia. E não é como se eu tivesse continuado o jogo, eu cliquei para jogar um jogo novamente. E eu não tinha reparado isso. Beleza, mas assim que eu tava subindo lá pra cima, eu tentei entrar naquele quarto novamente, mas não funcionou. Ele só pegou esse ponto de interrogação e não aconteceu nada. Então eu decidi voltar para ver o que tinha acontecido. Se eu tinha esquecido de fazer alguma coisa no andar de baixo, algo do tipo. E eu me deparo simplesmente com isso, um relógio no meio da sala e tocando o barulho do relógio. Cara, simplesmente nada a ver. Eu tentei interagir com o relógio. Eu achei que era alguma coisa relacionada a tempo, que eu tinha que encontrar algo por conta do ensino do relógio. E saí procurando a casa toda, mas nada mais interagia. Era como se a casa tivesse vazia, sem interação nenhuma. Até que eu cheguei perto do relógio novamente e começou a fazer esse barulho. E o jogo simplesmente crashou e fechou. Eu reabri o jogo novamente, achando que era a mesma coisa que aconteceu antes. Mas aparentemente dessa vez não, dessa vez o jogo só tinha reiniciado. Então, eu não sei, eu rejoguei o jogo mais umas 2, 3 vezes e nada mudou. Tentei refazer outros
caminho e nada aconteceu. E é aqui que eu venho e proponho um desafio para vocês. Eu vou deixar o link desse jogo na descrição, de onde eu baixei ele. E eu quero que, se você tiver interesse, você entre lá e tente. Tente fazer algo diferente que você acha que eu deveria ter feito, para ver se acontece. Se você encontrar alguma coisa, deixa nos comentários. Pode falar que eu leio todos, então é isso. Fui.